Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vem nos dizer no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 21 e 22, que se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se você permanecer na benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aqui está sendo aludido a questão de ramos naturais e ramos enxertados na árvore que é Cristo Jesus. Os ramos naturais são o povo a quem Deus elegeu, a quem Deus chamou para si. A Bíblia diz: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Havia um povo selecionado por Deus, chamado seu povo, e o povo chamava ele de meu Deus. Em contrapartida, muitos não se estabeleceram em Deus e eles foram cortados. Muitos foram cortados. Em contrapartida, ele nos chama para a sua glória. A salvação chega a nós, gentios, que não fazemos parte dos eleitos de Deus, mas a salvação chegou para nós. E aí ele vai dizer para nós tomarmos cuidado, termos temor, porque se aqueles que eram naturais divinos, se eles eram os primeiros, se nem eles foram poupados, tampouco nós, se estivermos longe de Cristo, também não seremos poupados, seremos cortados. O apóstolo Paulo chama a atenção para nós que nós observemos duas coisas: bondade e severidade. Bondade divina e severidade divina. Nós olhamos para a situação da nossa vida hoje, em questão de relacionamento, em questão de casamento. Nós vemos o nosso casamento destruído, vemos nossas esposas e nossos esposos vivendo uma outra vida com as amantes, com os amantes, uma vida de completa destruição. E nós olhamos e muitas vezes enxergamos que eles estão felizes, realizados, e que nós estamos aqui tristes, destruídos, amargurados, sofrendo. E por conta daquilo que acontece hoje à nossa volta, no mundo que nós vivemos, nós acabamos olhando para as circunstâncias e nós vemos que pessoas em segundo casamento parecem viver bem, parecem não ter qualquer responsabilidade sobre os seus atos destrutivos, seus atos, suas atitudes que destruíram famílias, que deixaram esposas à beira da depressão, do suicídio, de uma tristeza profunda, deixaram os filhos desamparados, os esposos sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e parece que essas pessoas não alcançam nada, nenhuma consequência por seus atos, parecem até que são premiados por ele. Mas o apóstolo Paulo nos chama para nós entendermos duas características, dois atributos muito importantes de Deus: a bondade de Deus e também a severidade de Deus. O apóstolo Paulo nos chama para entender esses pressupostos divinos, para nós entendermos quem é Deus. Deus é bom para aqueles que permanecem nele, mas ele é severo para aqueles que caem, para aqueles que não se firmam no Senhor. A gente precisa, de uma vez por todas, compreender que Deus não vai deixar o cônjuge impune, mesmo ele tendo destruído a família. Deus não vai deixar outra mulher ou outro homem impune após ter participado da destruição familiar. Durante o casamento, com que fez com que o marido ou a esposa deixasse o lar, ou mesmo aqueles amantes que só entraram na vida do cônjuge depois que ele havia separado. Não importa.
A questão é que estão sendo obstáculos na vida deste casal. Estão sendo ferramentas de Satanás, estão sendo instrumentos de Satanás, estão sendo funcionários do inferno, como nós falamos no vídeo passado. Temos que entender e compreender que Deus será severo para com eles. Haverá severidade, porque eles caíram, seus cônjuges caíram. O seu marido que deixou a casa, não importa se ele era ou se continua sendo pastor, mas ele deixou a casa, ele deixou o cuidado dos seus, ele negou a fé, portanto ele caiu. E para os que caíram, severidade, diz o apóstolo Paulo. Para aqueles que caíram, severidade divina. Nós olhamos para a nossa situação, da nossa sociedade, que parece que o crime compensa, que parece que a fazer as coisas ruins acaba tendo recompensa, mas não é isso que vem de Deus. O que vem de Deus é justiça pura, na essência, porque Deus não vê apenas os atos, Deus vê as atitudes e Deus vê o coração de cada um, a intenção, o sentimento de cada um, aquilo que cada um está planejando fazer e está fazendo, está executando. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não tem por inocente o culpado e também não tem por culpado aquele que é inocente, e que Deus retribuirá a cada um segundo as tuas atitudes, segundo as tuas obras. A Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer que porque de Deus ninguém zomba. Ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Não importa se o plantio é bom, se o plantio é ruim, não importa. Vai haver colheita para todas as espécies de plantações. Se você está plantando bondade, querido, a bondade divina virá sobre a tua vida. Mas se você está plantando destruição, a severidade de Deus virá sobre a tua vida. Os amantes, que nós falamos no vídeo passado, eles receberão a severidade divina, a severidade, o poder destruidor de Deus virá sobre a vida de cada amante, de cada homem ou mulher que serviu como ferramenta de Satanás para destruir ou para aprisionar cônjuges que deveriam estar com suas famílias. A severidade de Deus virá para cada cônjuge que deveria estar com a sua família, cuidando da sua esposa, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos, mas preferiram cuidar apenas dos seus desejos egoístas, fazendo da vida daqueles que ficaram um inferno, literalmente. Deus está dizendo para mim e para você: bondade para ti, severidade para eles. Bondade para você que permanece em Deus, severidade para aqueles que fazem o contrário do que diz a palavra de Deus. E não importa se eles fazem o contrário, mas estão dentro da igreja, a severidade virá para cada um deles. A severidade de Deus. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Não desanima agora, filho. Continua orando, continua clamando, continua buscando, porque Deus te promete bondade. Deus te promete bondade, mas Ele promete severidade para aqueles que caíram, para aqueles que fizeram coisas contrárias à vontade de Deus. Será severidade para cada um deles. Deus está dizendo para mim e para você: tem bondade, mas para eles tem severidade. Ai deles quando esta severidade chegar. Muitas vezes nós entendemos como Deus passando a mãozinha na cabeça, Deus deixando tudo quieto, Deus não fazendo nada. Querido, existe uma tolerância divina, existe uma coisa chamada longanimidade divina, onde Deus é longânimo em se irar, mas quando Ele se ira, meu filho, quando Deus realmente se ira para com o povo que comete injustiças contra os seus filhos, quando Deus olha para o ser humano e vê que ele está fora dos padrões divinos, então a severidade de Deus vem, porque acaba a longanimidade divina. E quando acaba a longanimidade divina, que muitos entendem como impunidade, mas não é impunidade. Deus não deixa ninguém impune, mas Ele
ele dá tempo para que se chegue ao arrependimento. Querido, o marido não foi destruído. Não foi destruído. Porque Deus está dando tempo para que ele se arrependa. E este tempo não é só para ele se arrepender, é para você interceder para que ele se arrependa. Tua esposa não foi destruída ainda, porque Deus está dando tempo para que ela se arrependa e tempo para você orar para que o arrependimento chegue na vida dela. Mas haverá um momento em que Deus vai cortar as asinhas de todo aquele que tenta voar sem a permissão divina. Todo aquele que tenta fazer algo que Deus desaprova, Deus vai cortar. A Bíblia diz: severidade para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não obedecem aos mandamentos, aos princípios divinos. Severidade para aqueles que caíram da presença de Deus. Severidade. Ore pelo teu marido. Ore pela tua esposa, porque está chegando o dia em que a longanimidade de Deus vai se esgotar. Está chegando o dia que a severidade de Deus vai se manifestar sobre a vida do teu esposo, sobre a vida da tua esposa. E se você não quer que eles morram e vão direto para o inferno, é melhor você começar a orar agora, já.